Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, preciosas irmãs, onde você estiver, que Deus esteja contigo e que o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e livra de todos os males. É o que eu desejo em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que em Apocalipse, capítulo 12, está falando de uma grande batalha que teve no céu. Apocalipse, capítulo 12. E diz que Satanás, Lucifer, lutava contra Miguel. E não prevaleceu. E ele foi derrotado e expulso do céu e não teve mais lugar para ele no céu. E foi jogado sobre a terra. Na mensagem, uma batalha jamais pelejada, o irmão Branham fala que essa batalha que teve no céu, contra o anjo de Miguel, contra o anjo de Gabriel, que Satanás, na mensagem Pergunta e Resposta, creio que é volume 9, o irmão Branham diz que Satanás fez um lindo reino no céu no lado norte. Fez um lindo reino no céu no lado norte, querendo ser mais do que Miguel. Foi o que o irmão Branham fala nessa mensagem. E Satanás foi lançado na terra juntamente com aquele que esteve ao lado dele, que eram seus anjos. Que o irmão Branham disse que o inferno é o lugar que Deus criou para a habitação do diabo e os seus anjos. Não foi falado que era para ser humano, porque o próprio anjo de Satanás, que caiu com Satanás, são anjos teofânicos que fazia parte do ser humano, que era guardião do ser humano. E quando Satanás caiu sobre a terra, expulso por Deus com seus demônios, os anjos se transformaram em demônio. A palavra demônio quer dizer tentador. Então eles viraram tentador. Foi o que aconteceu lá no céu. E eles caíram sobre o ser humano, disse o irmão Branham. Na mensagem, uma batalha jamais pelejada, e caíram sobre o ser humano. E nós encontramos que a primeira ser humano que ele passa a usar aqui na Terra é Eva. E a luta que ele tem, e o irmão Branham disse que Satanás falou com Deus, assim nós vamos, eu perdi aqui no céu, mas nós vamos continuar a luta lá na Terra. Nós vamos continuar na Terra. Aí, então, a luta do céu, ela passou a ser executada aqui na Terra. E o primeiro ser humano que Satanás pega para dar a inauguração, para dar o princípio da sua batalha aqui na Terra, foi Eva. Baseando em Eva e baseando na maneira que Satanás tratou com Eva, ele reprovava Deus, falando para Eva que ela podia comer, sim, do fruto proibido, que ela não ia morrer, não. E sendo que Eva falou para ele, eu não posso comer, porque Deus disse, e no dia que eu comer, morreremos. Satanás falou, não. E essa palavra não é uma palavra só, não. Mas ela tem muito significado, e ela tem muito peso, e ela causa muito dano, essa palavra pequeninha, somente com 3 letras. Não. Não é só 3 letras, né, Miguel? Só 3 letras é o não, né?
a palavra não. Então, não é 3 letrinhas. Né, Micael? 3 letras? 3 letras. Não é muita letra, 3 letras. Não. Mas essa 3 letras, ela causa muito choro. Ela causa muita queda. Essa palavra não, composta de 3 letras. 3 letras. Com essa palavra não, que Jesus vem e fala sim, sim, não, não. Nas suas decisões, sim, sim, não, não. Ele falou para Eva só essa palavra. O resto estava tudo certo. O resto ele estava completo, falando para Deus. Deus sei que Deus falou. E você será como Deus, elogiando até Deus. Aí ela falou assim, mas eu não posso comer. Aí ele falou assim, não, pode sim. Ela disse, não posso comer, porque Deus disse, se eu comer, morreremos. A palavra morrer quer dizer separação. A palavra morrer significa separação. Corretamente falando, Deus queria dizer, no dia que você comer, vocês serão separados de mim. Porque a palavra morrer quer dizer separação. Tanto é que Deus separou deles. Deus tirou eles do jardim e colocou eles no Éden, porque tem uma diferença. Jardim e Éden. Jardim do Éden. O Éden era a terra. E nessa terra tinha um jardim, que era chamado Jardim do Éden. O Éden não era a terra. Era um jardim que estava na terra. E o irmão Breno disse que era ali no Egito. E era no Egito que estava esse jardim, porque ali que foi feito a pirâmide, a qual até hoje é um desafio para a ciência, que elas não sabem explicar como aquela pirâmide foi construída, porque por homem é que ela não foi. E o irmão Breno disse que foi por Enoque, usando o poder da palavra falada, a qual Adão tinha. Antes de Adão cair, ele tinha esse poder da palavra falada. Porque Adão governava os animais, Adão, ele governava e guardava num corpo teofânico. Isso foi quando ele foi para lavrar a terra, já é Gênesis capítulo 2, não tinha ninguém para lavrar a terra, então Deus criou Adão numa segunda etapa, criou Adão físico, criou Adão, então, para guardar a terra. Para ele lavrar a terra e para governar a terra, ele governava num corpo teofânico. Mas para ele lavrar, ele já precisou de um segundo corpo, que é o corpo animal. E Deus fez do corpo animal, aí Adão passou a ser lavrador. Lavrador já é em Gênesis capítulo 2, porque há uma junção entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 é Adão em teofania. Gênesis 2 é Adão já no físico. É Adão já no corpo animal. Gênesis 1 e Gênesis 2 há uma diferença, há uma mudança. O Gênesis 2 é para lavrar, então Deus teve que mudar Adão de teofania, dar um corpo para Adão, formando um corpo para Adão, um corpo animal. Esse corpo é o mesmo corpo que nós temos, corpo animal. Então, o Adão, a Eva, ela foi a primeira vítima de Satanás na segunda batalha, porque a primeira foi no céu. E da maneira que Adão, que a Eva atacou, que Satanás atacou Eva, ele atacou ela em 3 etapas. Ele atacou ela no estado físico, e no estado religioso e na sedução. O irmão Brana diz que tem 3 coisas que derrubam o homem: mulher,
dinheiro e fama. São 3 cartuchos que tem feito com que o homem caia. Quem não cai por dinheiro, cai por fama. Quem não cai por fama, cai por mulher. Mas são 3 cartuchos. Fora, Satanás tem muito cartucho, né, irmão? Tem muitos. Mas os 3 principais deles são esses 3. E ele usou esses 3 cartuchos para ela. Quando ele falou para ela, você será como Deus, ele estava usando o cartucho, ali ele já estava usando o cartucho de sedução. Quando ele fala para ela, você pode comer sim, você não morre não, falando de comer, está atacando ela no estado físico. Aí quando ele fala para ela, você será como Deus, que é no estado religioso. Você será como Deus, que é no estado religioso. E quando ela falou para ela, você pode comer sim, que é bom, ele estava atacando ela na sedução, seduzindo ela. Eva caiu nos 3 ataques, físico, religioso e sedução. O irmão Brana, falando de São Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi levado para o deserto, mas foi levado pelo Espírito. Agora, Eva, ela tinha o conselho de Deus. Deus tinha aconselhado Adão, dando para Adão a dieta, dando para Adão o que fazer e o que não fazer. E deu para Adão o pacto condicional, porque para Abraão ele deu o pacto incondicional. Você é meu, não importa o que você faça. Agora, para Adão, ele deu o pacto condicional. Você fica aqui nessas condições, se você não comer da árvore da vida. Agora, a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal, que não podia comer, o irmão Brana dá 3 ângulos para ela. No lugar, o irmão Brana diz que é Eva. O fruto do meio, nós grandes sabemos o que é. E não podia comer. Já entra da área sexuais. No outra mensagem, era da igreja, e fala que era Satanás. Era Satanás porque Satanás estava usando ela. Por isso que ele chama Satanás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E outra mensagem, ele fala que hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal é a ciência. É a ciência. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o irmão Brana dá 3 ângulos. Tudo é em 3, né? Tudo é em 3. Eva, Satanás e a ciência. Os 3 ganham esse nome de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a Eva, cada um morreram, sim. Eu já vi um grande pregador pregando que eles não morreram. Morreram, sim, foram separados. Deus separou eles do jardim. Se Deus separou eles, eles morreram. E a palavra morrer quer dizer separação. Tem que saber o significado da palavra. O que significa a palavra morrer? Morrer significa separação. Até quando a pessoa morre, um ente querido morre, ele separou da família, foi para o sepulcro, foi separado da família. Por isso quer dizer morte, separou. Então, a Eva foi a primeira vítima dele. A partir de Eva, começou a batalha aqui na Terra. Foi a segunda batalha. A primeira no céu, a segunda batalha é que nós estamos hoje. Nós estamos na segunda batalha, é a batalha terrestre, batalha humana. E Satanás falou para Deus, até o lugar dele se encontrar aqui na Terra, eles marcaram. Deus perguntou para ele, aonde é que nós vamos se encontrar na Terra? Quando ele falou, nós vamos continuar a batalha lá na Terra. E Deus falou, em que lugar você quer se encontrar? Ele falou até o lugar, na mente do homem.
Porque aonde que ele se encontrou com Eva? Na mente da Eva. Porque quem encontrou no ventre da Eva foi a serpente naturais que gerou Caim. E isso foi Adão, também se encontrou no ventre de Eva, gerando Abel. Mas antes de gerar Abel e gerar Caim, a Eva já estava gestante da antiga serpente no seu ventre, que é a mente. A mente nossa é um ventre, irmão. A nossa mente é um ventre que Satanás escolheu para lutar com Deus na nossa mente. Olha o lugar que ele escolheu para lutar com Deus. Ele falou, nós vamos se encontrar na mente do homem. Daí vem uma umbanda e diz, Deus usa o coração, Satanás usa a mente. Aí diz que Sansão deu para Dalila deu para Dalila o seu coração e deu para Deus a sua força. Sansão era um homem dividido. Aí Jesus fala, com a boca me adora, mas seu coração está longe de mim. Aí que entra, irmão, a denominação. Ele louva a Deus, ele faz maravilha para Deus, mas não é, mas ele dá uma coisa, dá o coração para Deus, quando ele fala, Deus só quer o coração, é o que eles fazem. Eles dão o coração para Deus, né? O que Sansão fez. Deu o coração para Dalila e deu a força dele para Deus. Agora eles dão o coração deles, agora mudou. Eles dão o coração deles para a denominação e a força deles dão para Deus. Ele louva e vão na igreja, são divididos. Dá o coração para um, porque Jesus que disse, com a mente vocês me adoram. Quer dizer que estão a mente para Deus, mas o vosso coração está longe de mim. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser dar o coração para Deus e a mente para o diabo. Mas ele inverte. Ele dá um coração para o diabo e a mente. Ele dá um coração para o diabo e a mente para Deus. Eles pensam em Deus, ele ora para Deus, eles louvam para Deus, mas seu coração está no mundo. E Jesus disse, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, se o seu tesouro está com Deus, seu coração está com Deus. Se o seu tesouro está no inferno, seu coração está no inferno. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, estou falando com você, meu irmão e minha irmã preciosos. Você pode ser um adorador de Deus, mas só com a mente. Mas seu coração está nas coisas do mundo. Seu coração está nas coisas mundanas. O próprio Jesus disse, com a mente vocês me adoram, mas seus corações estão longe de mim. É o caso de Eva. Eva deu a mente dele para Satanás, mas o coração de Eva já não estava com Deus. Ele tinha dado o coração para Deus, Eva, mas a mente tinha dado para o diabo. Entendeu? E Deus quer seu coração. E quem pegou seu coração é o diabo. Eu estou falando com você, mas não com você, eleita, irmão da mensagem. Estou falando com o mundo. O meu linguajar agora está dirigido ao mundo. O mundo tem dado a mente para Deus, mas o coração eles têm dado para o diabo. É exatamente o que a Eva fez. A Eva deu a mente para o diabo e ele gerou a incredulidade. Ele gerou a incredulidade. O que passou na arca? Foi a incredulidade que o Espírito Santo veio para tirar a incredulidade e trazer para nós o novo nascimento. Então, hoje nós estamos na segunda batalha. E essa batalha está sendo na nossa mente. E Deus quer conquistar a nossa mente para ele gerar no nosso coração. Porque quando Davi venceu o urso, quando Davi venceu o leão, quando Davi venceu o Golias,
Quando Davi venceu os filisteus, ele sentou num trono. Ele sentou num trono. Antes de Davi sentar no trono, ele teve que travar a luta. José do Egito, antes dele sentar no trono ao lado de Faraó, ele teve que enfrentar o poço sem água que os seus irmãos jogou, e teve que perder as túnicas de 7 cores que o seu pai deu para ele. Ele perdeu o lar dele, que os seus irmãos expulsou, e ele foi parar na escravidão do Egito, na mão de Potifar, e de Potifar ele foi parar numa masmorra, na qual ele ficou a cerca lá de 13 anos, na base de 13 anos. Depois que ele foi reinar, semelhantemente Davi e semelhantemente Jesus. Jesus, antes de sentar à destra de Deus, que destra quer dizer poder, sentar quer dizer descansar. Jesus está descansado no poder de Deus. Tem pessoa que não entende o que é destra. Pensa que destra é destra mesmo, que nem nós tem direita, sendo a nossa direita. Destra de Deus quer dizer poder. Sentado quer dizer descansado. Estevão falou assim, eu vejo o céu aberto e Jesus descansado no poder de Deus. Porque ele falou, se o seu olho fazer você tropeçar, você arranca. Se o seu braço fazer você tropeçar, você arranca. Ele está falando de braço, de olho mesmo nosso, ou está falando de pessoa, ou está falando de poder, ou está falando de emprego, alguma coisa que nós protege, alguma coisa que nós vê através dela. Nós temos que arrancar se está fazendo nós tropeçar. Pode ser seu pastor, seu olho, pode ser seu profeta, teu olho. Você está fazendo se tropeçar, você tem que arrancar ele, arrancar e tirar ele de cena, tirar ele de cena. É melhor você entrar no céu sem o olho, sem o braço, do que você entrar lá com o seu braço, com o seu olho e ser lançado no inferno. Ele não está falando do seu olho natural, ele está falando do seu olho espirituais, pessoa que está guiando você, pessoa que você tem confiado nela como o braço direito seu. A Bíblia é um livro espirituais. Para de ler a Bíblia com a mente natural. Para com esse naturalismo. Para de ouvir a Bíblia no natural. A Bíblia não é natural, ela é espirituais. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, quando eu vim conversar convosco, não pude vir como homem espirituais, eu tive que vir como homem naturais, porque você não entende as coisas espirituais. Quando lê braço, pensa que é braço mesmo. Quando lê olho, pensa que é olho mesmo no natural, não é, é no espiritual. Então, hoje nós estamos travando uma segunda luta. O irmão Branham disse que Abraão, ele lutou por Ló. Ele lutou por princípio. Porque o irmão Branham disse que toda a luta nossa agora com Satanás é por princípio. Por que os anjos lutou com Lucifer no céu? Para ele conservar o princípio, que era o céu. Por que Eva caiu? Porque ela não lutou pelo princípio. Qual é que era o princípio de Eva? O jardim do Éden. E qual é que é o nosso princípio? O céu. Então, nós temos que lutar pelo céu. Nós temos que lutar pelo arrebatamento. Nós temos que lutar pela transformação do nosso corpo. Nós temos que lutar para ir na igreja. Nós temos que lutar para tomar ceia. Nós temos que lutar para viver uma vida consagrada a Deus. Nós temos que lutar para ler Bíblia, para ler mensagem. Tudo é luta. Porque Satanás se opõe em tudo que nós fazemos para Deus. Tudo que você vai fazer para Deus. Tudo que você vai fazer de bom para ajudar as pessoas, Satanás coloca na frente. Ele coloca na frente e começa a querer administrar você. Ele começa a querer ser o seu líder, seu mestre. Cadê ele fez com Eva? Pode fazer assim.
Que nem no caso da mulher não cortar o cabelo. É uma luta, irmão. A mulher não cortar o cabelo. Mas Satanás vem e fala, pode cortar sim. Pode cortar sim. Ah, mas se eu cortar, vou aborrecer Deus. Não vai, não. Pelo contrário, Deus vai agradar, você vai ficar mais bonita. Satanás sempre está mostrando o lado mais bonito. Se você andar de calça comprida, você vai ficar mais bonita. Se você usar esmalte, você vai ficar mais bonita. Se você usar brinco, você vai ficar mais bonita. É o que ele estava falando para Eva. Você vai ver que é agradável. Batalha humana. Essa batalha humana, ela vai encerrar no Amagedão. Conforme está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 16, verso 16, está falando que isso aqui termina deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Isso aqui termina, então congregará o rei sobre um lugar que em hebraico é chamado Armagedão. O que é o Armagedão? Armagedão é a guerra que vai acontecer no 3 anos e meio de tribulação. No 3 anos e meio de tribulação é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer. Não tem como evitar de ter a Terceira Guerra Mundial. Porque a primeira foi em 14, encerrada por anjo. A segunda foi por Hitler, no ano aí de 40, por aí. E a terceira Guerra Mundial está para acontecer ainda. Por falar de Terceira Guerra Mundial, até ouvi o presidente dos Estados Unidos falando que essa guerra da Rússia com a Ucrânia já é um incentivo, já é um aperitivo para a Terceira Guerra Mundial. Isso aí cheira a Terceira Guerra Mundial. Mas a Terceira Guerra Mundial, ela não inicia enquanto a noiva estiver aqui. A noiva tem que sair para dar lugar para a Terceira Guerra Mundial. Os 144 mil, juntamente com Elias e Moisés, passará pela Terceira Guerra Mundial. Por falar de Moisés e Elias, tem muitas pessoas, irmão, que falam assim que o irmão Branham fez uma plataforma para outro. O irmão Branham não é um profeta, mas ele fez a plataforma para outro. O outro é Elias, irmão. O outro é Elias que vem com Moisés pregando a mesma mensagem do irmão Branham. A linha Apocalipse 10 é necessário que profetiza uma vez mais, é Elias com Moisés. Porque se é a noiva, então é necessário que profetiza 2 vezes mais, a noiva e Moisés e Elias. Está dizendo que é necessário que profetize uma vez mais. Então é Moisés e Elias. O que está vindo aí na frente é Moisés e Elias. Porque Deus nunca mais mandou profeta para Israel, o último foi João Batista. Agora Deus vai voltar com Israel e não vai mandar mais profeta. Ele falou que não ia mandar mais. Ele vai voltar com Moisés e Elias, mas os dois já estiveram aqui. E Moisés já esteve aqui tirando Israel do Egito, e Elias esteve aqui no dia de Acabe. Então Elias será profeta a toda a nação, porque a viúva que acolheu Elias era gentia. Então Elias vai ser profeta a toda a nação, que ele vai tomar o lugar do irmão Branham como o 5º Elias. O Elias vai ser continuação do irmão Branham, não Moisés. Moisés não. Moisés só vai vir para o judeu. Mas Elias vai vir para todas as nações, porque ele esteve aqui sobre todas as nações. Então o irmão Branham fez uma plataforma para Moisés e Elias. Outra coisa também que a turma fala que aconteceu com o irmão Branham é mentira, que o irmão Branham teve uma coluna de fogo na cabeça, e aquilo lá é mentira. Irmão, aquela foto da coluna de fogo, ela está arquivada. E eu vi as pessoas indo no museu procurar a foto do irmão Branham, foi filmado. E ela não estava no salão. Aí o rapaz conduziu a pessoa
que estava procurando pela foto do irmão Branham, ele conduziu ela num depósito, ali ela estava armazenada entre caixotes. Ele foi pelo nome, ele foi mexendo com a mão, aí ele tirou a foto do irmão Branham com a coluna de fogo atrás da nuca do irmão Branham, mas ela está arquivada, porque fica no salão por um tempo. Depois de um tempo, aquilo vai para o arquivo. Ô, irmão, misericórdia, irmão, tenha incredulidade, mas não tanto assim, senão você vai vencer o diabo na incredulidade. Você vai passar o diabo para trás. É muita incredulidade. Você não sabe que as coisas ficam por um tempo depois arquivado? Você não vai procurar lá agora, hoje, tanto ano faz que o irmão Branham morreu, agora que você vai procurar no salão a foto do irmão Branham, você sabe que ela fica por um tempo, depois é arquivado? Todas as coisas ficam por um tempo, depois é arquivado. Fica mostrando em público, depois e aquilo é arquivado. Tem tempo para ficar sendo exposta. Depois é arquivado. É arquivado. Hoje a coluna de fogo está dentro de nós. Ato 2. Foi repartido em língua de fogo, a coluna de fogo, e repousado sobre cada um. A coluna de fogo, desde o ato 2, ela passou a habitar dentro do cristão, porque o cristão é um tabernáculo, e a glória da Shekinah era a coluna de fogo. E hoje nós temos a coluna de fogo dentro de nós, que é o batismo de fogo do Espírito Santo. O batismo de fogo do Espírito Santo é a coluna de fogo. Ô, irmão, vamos ser um pouco mais espirituais. Vamos largar, escapar um pouco da incredulidade, da carnalidade. Até quando a carne vai mandar, até quando a carne vai governar. É hora de ser governado pelo Espírito, porque o irmão Branham julgará nós pelo Espírito que está em nós, irmão Branham diz. Ele vai julgar cada um de nós pelo Espírito que está em nós. E que Espírito que está em você? Espírito natural? Espírito de Jezabel se pintando? Espírito de Acabe aceitando pintura? Porque quem aceitava a pintura de Jezabel era Acabe. E se você está aceitando, você Acabe. Que espírito que está em você de Sansão, cortando o cabelo para perder Deus? É esse espírito que está em você? Que espírito está em você, Jezabel, se pintando tudo para agradar a Jeú? Esse espírito está em você, se pintando para agradar o homem? Se pintando para agradar o comandante Jeú? Que Deus tenha misericórdia. Então nós estamos nessa batalha, irmão. E essa batalha, ela termina nos 3 anos e meio de tribulação, que é o Gog, que é a batalha do Armagedão. Depois da batalha do Armagedão, a terra se transformará no milênio. A terra será revirada, porque vai ter o Armagedão, vai ter guerra, e a terra será revirada com as bombas, e ela se calma no paraíso. Deixa eu mostrar para o irmão, na Bíblia. Quando o discípulo estava no barco, levantou uma onda muito alta. O irmão Branham disse que talvez uns 6 metros de altura. E quando acordaram Jesus, Jesus levantou, ponhou o pé na popa do barco e falou para a onda, aquietai. E falou para o mar, aquietais. Mandou o mar silenciar. E tudo se aquietou e o barco continuou mansamente sobre o mar, quieto, calmo. Assim também Jesus vai fazer na tribulação. Ele vai chegar e vai falar, aquietai, vulcão, aquietais, guerra. Toda a guerra vai ser aquietada, aí vai entrar o milênio, serenamente, como entrou o mar, quando Jesus mandou aquietar. Ali é um tipo. Quando Jesus estava no barco, naquela luta, ali mostra a tribulação. Quando Jesus levanta da onde, irmão? Levanta do trono. Quando Jesus é chamado, aí Jesus vai ser chamado pelos apóstolos. Aí Jesus vai ser chamado pelos 144 mil. Aí ele vem, acalma o vulcão, acalma as bombas para aquietais, silenciais.
Veja bem que ele fala com as ondas, depois ele fala com o mar. Ele vai falar com os homens com as bombas e vai falar com a natureza. Ele vai falar com os vulcões, aquietais. Aí, se eles vão aquietar, aí entra o milênio. Tudo calmo. Entra o milênio. Ali é um quadro disso. E depois do milênio, todo mundo será ressuscitado. O diabo será amarrado por 1000 anos no abismo. Abismo é o milênio, que para nós é o milênio. O que é o milênio? É o jardim do Éden restaurado. É o jardim do Éden restaurado. Como Adão não pôde ficar 1000 anos no jardim, nós vai ficar 1000 anos para cumprir os 1000 anos que Adão não ficou. Então, depois do milênio, Satanás estará no nosso meio, como ele estava lá junto com Adão. Como ele estava lá junto. Só que lá Adão estava num corpo físico. Eva também estava. Ele pôde usar. Só que esse corpo que nós vamos ter no milênio é glorificado. Ele não pode usar esse corpo. O corpo glorificado, não. Então, ele está amarrado pela circunstância. A corrente que amarra ele é a circunstância, porque não tem ninguém para usar. E ele é chamado abismo. Então, o milênio para o diabo é um abismo. Para nós é um jardim, mas para o diabo é um abismo. É a mesma coisa do Mar Vermelho. Para Israel, era um caminho glorioso aberto no meio do mar. Mas para o cavaleiro do faraó, era um inferno. Porque o mar caiu em cima dele e matou tudo. Então, o que é doce para um é amargo para outro. O que é riso para um é choro para outro. Sempre foi assim. Então, a fornalha de fogo de Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego era um jardim que eles trouxeram Deus em cena, que era o quarto homem. Mas para os incrédulos, virava cinza. Para um, virava cinza. Para o outro, era jardim. É assim. Então, o milênio, para nós, é um jardim, mas para Satanás é um abismo. E depois vai ter todo ressuscitado. Satanás vai juntar o dele da terra ressuscitado com a areia do mar. E vai juntar para quê? Para guerrear contra Deus. Aí vai ter a terceira guerra. A terceira guerra vai ser depois do milênio, chamado Gog e Magog. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 20. Gog e Magog. Está escrito, né? Daí você vai encontrar escrito da seguinte maneira, né? Vai encontrar escrito assim. E quando se completa 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quem vai soltar Satanás? A pessoa ressuscitada. É a pessoa que solta o diabo. A pessoa ressuscitada vai soltar o diabo. E o diabo vai juntar todo o ressuscitado, desde lá do começo, que são como a areia do mar, para lutar contra Deus. Ele vai lutar contra a cidade santa, e vai lutar contra o acampamento do santo, que é o milênio, que é o jardim. Porque existe Éden e jardim do Éden. Adão estava no jardim, mas tinha o Éden. O Éden era uma terra. E nessa terra do Éden tinha um jardim chamado Jardim do Éden. Então nós vamos ter o milênio. E ao redor do milênio vai ter a terra. Só que nós estamos no milênio. O milênio não é a terra global, a terra inteira. É um jardim que vai ter na terra. Nessa terra não vai ter habitado ninguém. Já vi gente dizendo que o pagão estará na terra. Não está, porque a terra será revirada. Não vai existir ninguém. Vai só existir Jesus, a noiva e os 144 mil. Só esses três é a perfeição. A noiva, Jesus, o rei, a rainha e os 144 mil como assistente, como inúquo, ajudando a noiva e ajudando o rei. Depois que vai ter a ressurreição geral, depois da ressurreição geral, Satanás juntará o seu e Deus ajuntará o seu do céu. A primeira guerra do céu foi teofânica, corpo de anjo, foi de anjo. A segunda guerra é humana. A terceira vai ser glorificada, de corpo glorificado.
vai ser o nosso corpo. Nosso corpo teofânico com o nosso corpo terrestre junto. Os dois se unem junto, se torna o corpo glorificado. Nosso corpo, quer dizer, não é essa carne aqui, é o 16 elemento, que vai se juntar junto com a teofania, se torna o corpo glorificado, então terá a guerra, a terceira guerra mundial. Aí Satanás vai perder pela terceira vez. Aí não tem quarta vez. Aí ele será jogado no lago de fogo. Satanás, a besta e o falso profeta será jogado primeiro. Depois haverá o julgamento. Satanás, a besta e o falso profeta não estará no julgamento, porque eles já estão condenados. Eles não têm livro para abrir para eles. Eles não têm. Não foi escrito nada para a besta, o falso profeta e Satanás. Eles serão julgados no lago de fogo. Pode ler aqui Apocalipse que você vai ver. Que primeiro os três são julgados. Depois haverá o julgamento da nação. E quando será julgado e condenado, irão para o lago de fogo também. Mas o lago de fogo, irmão, é o Espírito Santo. O lago de fogo é o Espírito Santo. Porque na mensagem O Futuro Lar, o irmão Branham disse de uma maneira bem clara, que no Futuro Lar, o irmão Branham disse assim, que aquele fogo santo que vai queimar todos os demônios, aquele fogo santo vai queimar toda a enfermidade e formará uma nova terra e um novo céu. É o mesmo fogo que queima toda a nossa enfermidade, o mesmo fogo que faz de nós uma nova criatura, é o mesmo fogo que vai queimar a terra. Isso é o que o irmão Branham disse. Então, o lago de fogo que Satanás será jogado é o Espírito Santo. É a mesma coisa do Mar Vermelho. O mesmo mar que salvou Israel matou o cavaleiro de Faraó. O mesmo lago de fogo, que para nós é um jardim, para Satanás vai ser o seu fim. O mesmo fogo que aqueceu Paulo queimou a serpente que estava grudado na mão dele. Ele jogou dentro da fogueira. E aquela fogueira estava aquecendo Paulo. O mesmo fogo que aquecia Paulo, lá na ilha de Malta, é o mesmo fogo que queimou a serpente. É muito claro entender isso. Que Deus te ajude em nome de Jesus Cristo. E se a mensagem ficou meia longa, que o irmão tenha paciência, mas não, as coisas de Deus não têm fim, né, irmão? As coisas de Deus é eterno. Que Deus te abençoe.